Graça e paz, meus queridos, tudo bom? Mais um Raelcast se iniciando. Hoje estamos com Franciele. Agora mais bonita, mais... Tá vendo? O motivo do desaparecimento da mulher para voltar transformada, minha gente. Coisa boa. E nós estamos aqui com uma empreendedora, muitos anos na caminhada. Vocês estão vendo, o fundo vai estar um pouco diferente. Hoje o fundo rosa. Por quê? Por causa que o mês das mulheres. Verdade. E nada melhor do que trazer alguém que conhece o empreendedorismo desde sempre, alinhado com os propósitos de Deus e que fez prosperar tão belamente, que é a nossa amada, que cuida dos cabelos, cabeleireira, Sandra. Amém. Assim, olha, coisa mais linda, né? A prova viva disso. Muito bem. Eu já agradeço, né? Desde já um bom dia maravilhoso na Santa Paz do Senhor, que é sempre como eu dou meus bons dias. E muito feliz pelo convite, né, de vocês estar aqui, passando um pouquinho do meu conhecimento como empreendedora, como o Caio já havia dito, como mulher, como mãe. E é isso. Estou aqui para isso, até para as pessoas também me conhecer um pouquinho, né? Aquelas ao qual não conhecem também. Verdade. Nós vamos falar sobre tudo, né? Oi. Sobre tudo, que o bom é conversar. A Sandra não gosta de conversar Meu agora. Deus, falo demais. Amo. Mas primeiro de tudo, seu empreendedorismo, seu negócio. Vamos falar primeiro sobre o seu negócio, porque muitas mulheres, elas querem empreender, elas querem montar o seu negócio e não tem coragem. Como você tomou essa coragem para você montar o seu negócio? Como foi que iniciou tudo? Lembrando que a Sandra hoje tem o maior salão de cabeleireira de Limoeiro de Anadia. E eu fui pesquisar, andei sondando a Arapiraca quase toda, e eu não vi uma igual em Arapiraca. A não ser o Top Studio que tem no shopping, mas já é uma rede maior, mais de pessoa física, como o seu, eu ainda não vi. Então, primeiro, parabéns por essa Felicidade, meu Maravilhosa, Deus. né? Isso já encheu meu dia, já ganhei, Senhor. Que bom, né? Isso é muito bom. Isso é fruto de dedicação. Mas, assim, o principal de tudo é a nossa fé inabalável em Deus. E quando Ele tem um propósito na vida de alguém, pode demorar o tempo que for, Ele vai cumprir. Então, assim, nunca perdi as esperanças disso. E é como eu já lhe havia dito antes, eu pedi tão pouco a Deus, pedi pouquinho. Pedi só um salão, porque eu não tinha. Trabalhei muito de porta em porta, de casa em casa, sem ter um cantinho para mim. E eu sempre pedi isso a Deus, né? Um salão para mim. Mas no meu pensamento, era algo pequeno. E Deus me deu algo tão grandioso. Então, assim, eu louvo e agradeço a Deus todos os dias. Não foi fácil de estar hoje aqui onde eu estou. Porque foi longos anos. Quem descobriu, né? Porque, assim, tem sempre alguém por trás. Eu agradeço a Deus por essas pessoas que viram o meu potencial e também me ajudaram muito. Isso começou há 24 anos atrás. Eu ainda jovem, não tão jovem, mas mais jovem. E fui cuidar da minha irmã, aqui em Arapiraca, que morava no sítio, a gente somos de roça. Todos que conhecem a minha família sabem disso, da agricultura. A gente sempre trabalhamos, desde cedo. E eu vim tomar conta da minha irmã, que sempre morou aqui desde os 8 anos de idade. E quando eu cheguei para cuidar dela de resguardo, de bebezinho, ela disse, quero que você arrume meu cabelo. Eu digo, menina, eu nunca arrumei cabelo de ninguém. Ela disse, não, eu amo arrumar o meu cabelo, mas eu não gosto de salão de beleza. E eu comprei um secador e uma escova e eu quero que você seque, porque eu já tentei e não consigo. Meu primeiro contato com um secador e uma chapinha. Foi incrível, né? Para você ver como é as coisas. E ela só mostrou como seria. E eu fiz uma escova maravilhosa no cabelo dela. Aí ela ficou toda, meu Deus, tu já trabalha com isso, tu já sabia, e tu nunca me disse isso. Aí eu digo, mulher, nunca peguei, foi a primeira vez. Você nasceu para isso. Vou hoje mesmo no centro procurar um canto que faça curso, que você vai fazer um curso. Mas eu não tinha verba, né, para isso. Aí na época ela ia me dar um custo.
né, ia me dar um valor. Esse valor era R$ 50, ainda já me lembro, mas valia, né? Aí quando ela voltou, retornou do centro, ela conseguiu um canto que já tinha dado início o curso. E era uma vez por semana, R$ 40 era por mês. E foi desafiador, porque assim, uma pessoa do sítio, na cidade... Durante quantos meses? Eram só 6 meses. E, assim, sabe aquele nervosismo que deu, aquele medo? Mas em nenhum momento eu disse, não, eu não vou. Eu digo, é uma oportunidade. Então, se eu não pegar ela agora, pode ser que na frente eu me arrependa disso. E foi algo, quando eu estava fazendo, que ela disse, ficou maravilhoso, eu gostei. Aquilo me encheu meu coração de felicidade. Eu digo, meu Deus, então, se ela, que é exigente ela, viu? Se ela gostou ao ponto de dizer, você fez igual a cabeleireira faz no meu cabelo. Então, aquilo ali já despertou. Digo, olha, eu acho que o meu caminho é esse, meu Deus, vai na frente. Então, assim, foi muito bom. Foi muito bom porque, assim, eu passei esse período, não foi fácil, porque ela morava no final do bairro São Luís e o centro, o qual eu ia fazer esse curso, era 40 minutos a pé. E eu não tinha uma verba para estar indo e voltando, e ela me deu um suporte muito bom. E o melhor que ela fez para mim, porque a gente tem que ser grato àquelas pessoas que estavam com a gente desde sempre, né? E ela foi divulgando para o pessoal do bairro, as amigas que ela conhecia. Olha, minha irmã já faz uma escova maravilhosa, já está fazendo o curso. Quando vocês quiserem, fale que ela vai até a casa de vocês. Ou seja, eu cuidava da bebê, ajudava ela nas coisas da casa dela, mas ela me dava oportunidade ou à noite ou de manhã, a hora que a cliente queria, as vizinhas principalmente, ela me dava essa oportunidade de eu poder ir. Cobrava R$ 5, R$ 10, entendeu? Foi Tudo muito obra do bom. acaso. Tudo obra do acaso. E foi assim, passei o período fazendo, o dinheirinho que eu ganhava, esses R$ 5, R$ 10, já servia para mim ir de mototáxi, que era longe. Aí, quando eu cheguei lá, foi a melhor parte. Já estava uma turma lá, já tinha 15 dias que tinha começado a turma. E tinha uma delas que a profissional estava tentando ensinar ela a pegar no secador com a mão e para ela tentar, né, ter a mobilidade do secador e a escova. E vinha 15 dias, ela ainda não estava conseguindo. E quando eu cheguei, que ela disse, eu quero que você já faça uma escova, já escova esse cabelo, para mim ver até onde você sabe. Aí, né, eu digo, meu Deus. Então, eu fiz igual como eu tinha feito no cabelo da minha irmã. Foi a forma qual ela me ensinou. E ela disse, tá de parabéns, você já vai pular essa etapa. Eu só vou lhe ensinar alguns detalhes para você que você precisa. Mas essa etapa você já passou. E foi tão do jeito que ela confiou de eu fazer a minha primeira química não foi no cabelo de uma aluna, foi no cabelo da profissional. Eita, então, assim, isso para mim foi, sabe, glorioso, foi muito bom. Terminei o curso, foi muito bom. A parte que eu não pude ir era a parte de corte, o qual ela fazia mutirão nos bairros, cobrava 1 quilo de alimento das pessoas, e a gente fazia corte, né? Corte não, né? Fazia. Então a gente ia aprender na cabeça do povo, era difícil. Tinha as cobaias. Tinha as cobaias, né? E assim, eu lembro que eu não pude ir a todos, porque eu não tinha tempo, mas eu fui ainda para um. Mas ela, assim, viu tanta dedicação que ela me ajudou muito. Ela disse, olha, eu vou fazer aqui, vou vender até para as meninas um CD com vídeos de corte, porque ela viajava para outros lugares, ela tinha mais acesso. E eu vou vender para vocês, que ela lucrava em tudo, viu? Que isso é interessante, Sandra, é que as pessoas elas estão iniciando assim, mas só que elas não buscam uma capacitação. Verdade. Elas já se acham que sabem de tudo por mexer no próprio cabelo. E a gente nunca sabe de nada, a gente tem que estar sempre buscando conhecimento. Então, assim, eu tinha muito desejo, vontade de conhecer cada dia mais. Só que na minha época era difícil, porque quem sabia não queria passar. Então, assim, e não tinha tanta oportunidade como hoje a gente tem. A gente tem vários centros aqui que dá curso, e você paga só um curso, né? Tem curso, quer mechas, só para mechas, quer corte, só para corte. Isso é muito Inclusive, bom. você fez um workshop também entendeu? lá Quero ensinar aquilo que eu sei, aprendi uma coisa, é dando que se recebe. Então, assim, quando a gente doa algo que a gente já aprendeu, ninguém vai tomar o seu lugar, lógico que não. Mas vai vir um retorno muito bom, muito maravilhoso da parte de Deus. Sim. E eu tenho visto isso na minha vida. Então, assim, aquilo que eu aprendi, eu também quero passar para aqueles outros que queiram, né? Aprender, porque nem é como você disse, tem muitos que acham que já sabe tudo e a gente nunca sabe tudo. E o conhecimento é uma das coisas que a gente sempre tem que correr atrás e é algo que ninguém tira de você, é conhecimento. Então eu sempre corro atrás.
sempre corro atrás. Não foi fácil, como eu havia dito. Então, assim, eu aprendo muito vendo, observando. Isso é muito bom. Então, quando eu comprei esse DVD dela lá, eu ficava vendo em casa. O tempo que eu tinha, eu me dedicava àquilo. Eu ficava vendo. Então, assim, eu fui aprendendo. E eu, nesses 24 anos de profissão, eu nunca fiz um curso. Já fiz, sim, de uma técnica nova que apareceu. Mas eu sempre busco conhecimento em ver, em estar pesquisando, a tendência do momento. E só em ver eu já tenho uma noção muito boa e eu já consigo Como executar muito bem. Então, assim, isso é muito bom, né? E eu tô aqui. E hoje, a minha sobrinha, o qual eu cuidei dela de pequenininha, trabalha comigo no meu espaço. Tá? Como é que é a Stephanie? É a Stephanie. Maquiadora de mão cheia, não De é? mão cheia, é maravilhosa. Tem uma capacidade incrível. Aí, assim, eu olho antes, onde eu estava, né, para o hoje, onde Deus me colocou, e eu vou fazer o que só agradecer, porque eu não reclamo em momento nenhum. Às vezes tem muita gente aqui, vida de empreendedora, como vocês sabem, e de cabeleireira principalmente, é uma vida muito corrida. Você, muitas das vezes, não tem tempo, principalmente no final de semana. Mas, em nenhum momento, vocês vão me ver assim, reclamando de algo. Porque tem muita gente, não vou. Quanto mais gente, melhor, né? Entendeu? Quanto mais gente, melhor, e eu agradeço a Deus. E é assim, trabalho com a equipe excelente. E com família também, né? E todos que vêm, que não são família, eu tenho como família. Porque Você tem pra quantos mim são. colaboradores lá dentro do seu negócio? Hoje eu tenho 4. Você tem 4 colaboradores. Vai sair um agora, mas tem umas bênçãos lá e quero que venha mais. Coisa boa. Como foi o salão? O início do salão? O início do salão foi uma bênção, viu? Em seguida a isso, passou-se um certo tempo, eu casei. Quando eu casei, eu não fiquei mais em Arapiraca, com a minha irmã. Fui morar em outro sítio, o qual não conhecia ninguém, no sítio Oiti, olha só. Eu tenho uma amizade lá, muito boa, que eu fiz. Passei 3 anos lá. E lá não tinha salão, ninguém arrumava cabelo, mas, né? Eu fui levando meu conhecimento, o qual eu tinha, o pessoal lá é muito simples também, era da roça. Mas assim... É uma coisa que o empreendedor, ele tem que identificar. Tem a necessidade, mas também tem a questão do financeiro. É verdade. Porque as pessoas querem cobrar um valor exagerado, exacerbado, ou um valor que é compatível com a renda per capita da cidade de Arapiraca. Aí quer levar a cidade de Arapiraca, o valor da cidade de Arapiraca, para uma região, para um sítio. Ele não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque primeiro aqui tem uma demanda muito grande. Muito né? maior. E lá não tem essa demanda. Aí, e as pessoas sabem que vivem da roça e vivem de uma renda do Bolsa Família ou qualquer coisa do tipo. E não é todos os dias. Então, eles têm que saber manusear bem, saber identificar onde ele está sendo inserido, que é para ele cobrar o justo, que ele não perca e nem que faça o cliente fugir. É verdade. A gente tem que ter sempre essa noção. E quando eu cheguei lá, as pessoas não tinham essa questão de arrumar cabelo. Mas aí foram adquirindo aos poucos. Pensou que na minha casa estava um salãozinho de beleza. Só tinha um espelho, não tinha cadeira de cabeleireiro, era uma cadeira normal, um espelhozinho daqueles quadradinhos pequeno. E as minhas coisinhas, qual eu tinha, uma parte que eu ganhei da minha irmã, outra parte que eu já tinha comprado. E foi maravilhoso. Mas as minhas clientes de Arapiraca, eu passei. Eu só deixei de vir atender elas aqui quando eu ganhei neném, porque eu não podia vir, quando eu engravidei. Mas até lá, eram as minhas não prioridade, porque sempre que são as desde o começo. E até hoje eu tenho amigas maravilhosas. Hoje eu não posso vir para aqui, assim, porque eu já tenho meu espaço lá. Sim. Mas pode ter certeza, se eu dissesse assim hoje, vou montar um salãozinho aqui no bairro São Luís, eu tinha cliente para isso, porque elas são desde sempre. Eu acredito que vai ser o próximo passo. A gente Glória, está nas mãos do Senhor, né? Receba. Oh, Deus. Bota aí, Senhor, que se for, estou preparado. E foi muito bom esse período. Passei um tempo, a casa não era minha, a gente voltou. Que quem andou foi eu, viu? Para poder ter o meu salão, foi chão. Mas Deus tinha planos em cada passo, em tudo que eu estava fazendo. Passei esse período de 3 anos lá. Depois voltei, vim morar no Pelé, ainda não era minha casa. Era uma casa da minha cunhada, que eu
peço a Deus todo dia pela vida dela, porque assim, foi uma das pessoas também, não só a minha irmã, como ela, me deu um apoio muito bom. Porque quando eu não tinha uma casa, ela nos doou uma casa para morar. Assim, sem cobrar nada, a não ser a energia que a gente pagasse. E depois ainda deu um trabalho para meu esposo, qual ele não tinha, né? Então foi muito bom. Essas pessoas eu levo comigo e eu peço a Deus pelas vidas delas sempre. Porque foram pessoas que estavam comigo desde sempre. E as pessoas pensam que oportunidade é a pessoa chegar e dar dinheiro. Mas não é. Não É abrir uma porta onde a gente está mais necessitado Justamente, para que o nosso trabalho ele seja potencializado. Pois é, então assim, eu agradeço muito a vida dela, a Deus pela vida dela, porque assim, ela me deu uma oportunidade onde eu estava precisando muito e ela pôde ajudar e ela nos deu essa ajuda. E depois daí a gente comecei a trabalhar, começou a vir mais clientes. Eu passei ainda 5 anos trabalhando com ela lá no mercado, um horário de 1 às 7 da noite, mas eu separava. Eu sempre fui uma pessoa assim, de aquele dinheiro, eu sempre fui assim uma pessoa de ver, não de gastar à toa. Eu sempre tinha uma É uma reserva. boa administração. Entendeu? Né? Porque eu pensava sempre em querer algo melhor. Então, se você quer algo melhor para sua vida, você tem que renunciar a algumas coisas. Isso é importante. Que é muito importante. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com ela, foi uma época boa, porque eu também precisaria de uma renda melhor, porque o que eu tinha no momento era pouco. Sim. E a gente almejava comprar a nossa casa, o pai dele já tinha dado um chão a ele, e que foi, sabe, assim, uma coisa muito boa. O pai dele disse, esse chão é seu, quero que você construa sua casa aqui. Mas Deus tinha outros planos, a gente não construiu onde ele deu, mas foi onde hoje é o meu salão, que é bem próximo, que foi ali onde a Cris mora. E quando eu fiquei esse tempo, 5 anos, trabalhando com a minha cunhada, eu acordava cedinho, que você também tem que ter regras para tudo na sua vida quando você quer algo. Sim. Eu acordava cedinho, eu cuidava dos meus afazeres de casa e de mãe, mas eu já arrumava 2, 3 cabelos antes do meu trabalho. Mas 1h da tarde eu já estava pronta para ir trabalhar, o meu pequenininho já estava pronto para ir para a escola. Isso com filho e já? Isso já tinha um filho. Eu saí de lá do Oiti, eu já estava grávida e passou do tempo, eu já estava com ele. Tive uma pessoa que me ajudou também no começo. Minha mãe foi fundamental, porque ela cuidou dele, do meu filho também por um longo período, dos meus 2, né? Foi a minha base. Os pais. É o que a gente tem também, né? Desde sempre. Ela sempre me deu força para isso. A Bíblia diz, honrar teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Esse é um dos primeiros mandamentos com promessa. Eu sempre honrei isso. Porque eu sabia que honrando isso, Deus ele ia fazer algo extraordinário, como tem feito. E ela foi minha base, assim, louvo e glorifica a vida dos meus pais, sabe? Peço a Deus muitos anos de vida para eles, aqui nessa terra. E eles foram fundamental, tanto na criação de 6 filhos, que não foi só um filho, foram 6. 5 mulheres e um homem. Olha. Tá 5 problemas terríveis. O homem não é ser... problema não, mas as mulheres... Mas o homem foi o que deu mais trabalho. Minha mãe falou, minha mãe disse, o homem fez mais raiva do que as 5 mulheres. Olha. A conversa dela é porque ela é mulher, aí ela tá se... Olha, Fran. Então, assim, foi uma trajetória, que a gente falando assim, é fácil, né? Sim, Passou tão rápido, mas não foi tão rápido não, viu? Foi um processo. De sacrifício, de renúncia, de sofrimentos também, passei por muitas fases de altos e baixos, mas eu nunca coloquei no meu coração o desejo de desistir, mesmo com as críticas, porque sempre vem, né? Logo no começo, porque está iniciando. Eu lembro que chegou uma cabeleireira nova lá, na época, que sabia muito, eu vi pessoas dizer, ela sabe mais que você. Eu digo, glória a Deus que ela sabe. Um dia eu vou estudar também para que eu chegue até lá. Sim. Nunca tive esse pensamento assim, eu tenho concorrentes, eu tenho adversário, não. Até porque eu luto todos os dias. O meu adversário é a mim mesma. Eu tenho que melhorar todos os dias, como profissional, como pessoas. Eu não tenho pessoas concorrentes, não. Tem colegas de trabalho que a gente muitas das vezes se encontra em curso com a gente vai. E eu peço a Deus pela vida de cada um. Assim como Deus honrou a minha vida, se ela está de portas abertas, é porque Deus está honrando também. Sim. Então, eu agradeço a Deus. E passei... Esse é um princípio muito fundamental, porque as pessoas, elas imaginam que o concorrente ele tem que ser derrotado. Não. O concorrente a gente tem que orar, tem que pedir para que Deus abençoe eles. Cada dia mais. Porque quanto um concorrente mais capacitado, mais a gente se capacita. Justamente. Quanto mais ele é bom,
aí a gente tem que se capacitar para se tornar melhor. Para ficar melhor. E justamente. isso eu vi num livro, você tem dentro de você, eu não sei se você gosta muito de ler. Eu gosto de ler. Pronto, então tem essa pegada. Eu vi num livro que o nosso maior concorrente, sim, somos nós mesmos. É lutar contra a nossa mente, é lutar contra a nossa procrastinação, contra nossas preguiças, contra... Luta diária. Saber lidar com dinheiro, que não é fácil, saber essa administração que você teve de renunciar a umas coisas momentâneas para um longo prazo. E hoje você está aqui para contar essa história porque você tem autoridade sobre isso. Verdade. E não é à toa, assim, eu não convido pessoas aqui para estar falando da brominha, tá entendendo? Tem que ter validação na sua vida. E você é uma super empreendedora e isso motiva as outras pessoas. Essa história motiva as outras pessoas, né, Fran? Isso mesmo. Eu vejo que a Sandra, ela tem como se fosse um leão dentro dela. Eita, ela glória. se torna do É jeito, a maneira como ela se expressa, a maneira como ela fala. E ela não tá falando só aqui, assim. Eu vou no salão dela, né? Não todos os dias, mas sempre que eu posso eu vou lá. E a gente Também eu não ia conversa aguentar, muito. não. Eu bolsa. queria ela todos os dias. E ela Gastando é meu uma dinheiro. pessoa que ela fala assim com muita autoridade. E ela faz... porque tem pessoas que se tornam vítima da sua própria história. É verdade. Se vitimiza. Se com o que passou. vitimiza, se torna o coitado. Eu não consegui por isso, porque deu errado por causa disso. E eu vejo que a Sandra tem dentro dela um elemento que ela faz da dificuldade um elemento propulsor. Sim. Ela faz dessa questão, fulana não é concorrente. Não, é um algo tem. que faz com que ela busque mais, com que ela se aperfeiçoe. E eu vejo, que a gente não entrou por essa seara ainda, mas nós vamos entrar, Amém. que eu não sei se a Sandra ela já nasceu num lar cristão. Não. A gente Não não nasci. conversou ainda sobre isso, mas vamos chegar lá. Porque em todo momento ela tem um sentimento de gratidão. Como ela está falando aqui, gratidão às pessoas que a ajudaram desde o início, gratidão a Deus por todas as oportunidades, que algumas a gente tem na nossa vida como uma coisa ruim que aconteceu, né? E Deus ama um coração grato, né? Mas, Coração exatamente. agradecido. Sou muito grata. E através daquela dificuldade, eu vejo que Deus mostrou para ela e deu estratégias de como ela poderia vencer. Sim. Eu vou deixar ela só concluir essa questão do salão para a gente entrar pela seara do cristianismo. Olha, nós temos assunto para o dia inteiro, né? Você não tem noção. Minha gente. É longa aqui. Segura aí, história. gente. Segura aí, bicho. É muita coisa, mas Deus ele tem honrado em cada uma delas. Por isso que eu sou muito grata. Porque, assim, todas as vezes o qual eu dobrei o meu joelho, que eu pedi algo ao Senhor, Ele me dá. Entendeu? Às vezes não é no tempo que eu quero, lógico que não é. Mas quando eu entrego e confio, eu deixo lá. Eu jamais entrego algo na mão do Senhor e tomo de volta. Meu Deus, por que essa demora? Porque não. Quando eu entrego algo na mão do Senhor, eu deixo Ele tomar conta. E nas minhas orações é sempre isso. Senhor, vai à frente nos meus passos, me guia pelos teus caminhos, me ensina a te servir cada dia melhor, me ensina a ser um cristão cada dia melhor. E eu vejo a mão de Deus, assim, sobre a minha vida. Por isso que eu jamais vou, em nenhum momento, assim, tá reclamando, tá murmurando porque algo deu errado, ou porque eu passei por uma frustração, ou porque eu passei por um momento difícil. Não. Porque eu sei que na palavra de Deus diz, em tudo dai graça. Então, se é tudo, é nos momentos bons e nos difíceis. Aí você me diga, Caio e Fran, como cristãos, ser cristão hoje em dia, você servir a Deus, você buscar uma vida assim contrita no Senhor, é fácil? Não. É livre de problemas? Não. De dificuldades? Não. Jamais é. De você passar por decepções? Mas não antes vamos potencializar porque você sabe a raiz do problema, né? Entendesse? É justamente por esse caminho. Então, assim, eu jamais. Então, assim, Deus, ele tinha algo maravilhoso e o qual eu vejo, assim, claramente na minha vida. E foram muitas lutas e batalhas. De pessoas, porque na Bíblia diz que nosso maior inimigo é da família, né? Teve, é difícil. Profeta de casa não tem honra. É difícil. Então, assim, teve pessoas da família de falar palavras tão duras, de eu chegar a chorar. Eu digo, meu Deus, eu mereço isso, Senhor. Mas eu sei que o Senhor sabe de tudo.
E de hoje, a mesma pessoa qual criticava no início, achando assim que eu não tinha potencial, que eu não tinha isso ou aquilo, que assim feriu um pouco, mas eu sabia o propósito que Deus tinha na minha vida, então eu não deixei isso abalar. Entristeceu por um momento, mas no outro dia eu já estava firme e forte para continuar. De hoje, essa pessoa conversar comigo e dizer quanta honra eu tenho de você ser honesta, de você ser essa pessoa qual você se tornou, porque eu sei da sua trajetória desde pequena, desde sempre. Sim. Então, hoje eu louvo a Deus pela sua vida, porque tu é uma pessoa de força, guerreira. Então, isso assim, para mim, eu digo, meu Deus, quando eu olho, né, atrás, essa mesma pessoa não sei se por querer ou não, ou pela força do hábito, que tem pessoas que têm hábito de... Às vezes, a mentalidade da pessoa por si só. Porque o que eu vejo no meio do empreendedorismo, enquanto uns têm força para batalhar, como você, eu e algumas outras pessoas que se deram bem, mas sempre vai ter aquelas pessoas que querem atrasar. A Bíblia fala de dois seres que queriam atrapalhar Neemias, que era Sanbalate e Tobias, né? Então a gente sempre vai ter essas pessoas que elas vão ser um motor propulsor para que a gente avance. A gente diz, não, isso aí não pode, isso aí cai por terra. Então, as palavras negativas, elas têm que vir nas nossas vidas, que é para saber se a gente está aprovado. Verdade. Nós temos que ser provado para sermos aprovados. Então, não foi consciente da outra pessoa. Não foi consciente. É uma atitude mental dela negativa que ela tenha. E da onde eu vim também, né? Exatamente. Porque você imagina, uma pessoa da roça sem expectativa de vida, porque esses dias, teve uns dias aí eu andando com a minha mãe de carro, né? Eu vim com ela, trazer ela, e foi muito interessante. Ela olhou assim, olhou para mim, olhou pro carro e disse, essa minha filha, como Deus é lindo na nossa vida. Quando que você imaginar que eu tá dentro do seu carro, você me trazendo para Arapiraca para um médico? Aí eu parei assim, eu digo, mãe, verdade, né? Nem nos meus melhores sonhos isso estava escrito, assim, para mim, né? Mas para Deus já estava. Então, sim, assim, eu digo, meu Deus, como Deus, ele honra, né? Deus de ter meu salão, ter a minha casa, ter meu carro. Sou mais que vencedora, glória a Deus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, isso é bênção. E o mais de Deus ainda está por vir. Eu creio. Eu creio, em nome de Jesus. Então, assim, foi quando... Esse período que eu passei lá com a minha cunhada, a gente fomos trabalhando. Meu esposo, ele é agricultor, mas é uma pessoa muito esforçada. E, assim, é muito importante. A família, por mais altos e baixos que a gente passa, você ter uma pessoa ao seu lado que seja, assim, pé no chão, sabe? Por mais que dê um deslize ou outro, mas, assim, que tenha pé no chão e também visa essa questão. E eu tinha um. Porque, assim... Tem vários defeitos, lógico que tem, como todos nós porque temos. Porque você voa demais, aí entendeu? Tem que ter alguém. A Fran é essa eu mediadora, entendeu? Eu sou a que segura a cordinha do balão. Ele sempre foi uma pessoa assim, de uma mentalidade de objetivos. Quando ele tinha um objetivo, eu tiro pela primeira conquista dele, que era um caminhão. Ele já tinha, quando eu casei com ele, já tinha um terrenozinho, mas ele... visou isso, uma visão muito boa, e ele de um fez dois. Então, assim, foi trabalhando, foi com luta. E uma das conquistas, quando a gente conseguiu fazer a nossa casa, a gente trabalhando ainda lá na minha cunhada, na irmã dele, ele também, e eu também trabalhava lá, mas ele empreendia, tipo, ele estava na agricultura também. Tinha uns trabalhadores que ele deixava na roça, mas estava trabalhando para ganhar o pão de cada dia. E assim, e eu também. E ele é muito empreendedor. Muito empreendedor. O agricultor, ele é muito empreendedor. Até hoje, assim, é uma das coisas, umas qualidades que eu admiro muito nele. Independente de Deus, entendeu? Porque se não for Deus para mandar a chuva e as condições boas... É verdade. E ele sempre me falava assim, sempre me botava também de pé no chão. Quando eu construí a minha casa, a gente estava construindo, ele disse, olha, eu só vou fazer uma casa para a gente quando eu tiver a oportunidade de fazer um salão do lado. Porque esse salão vai servir para mim e para você. Eu disse, eu estou aqui nessa luta, mas você, vamos lá. E eu lembro que a nossa primeira casinha foi bem pertinho lá da escola, bem pertinho de onde hoje é a minha casa. Foi a minha primeira casa, a gente comprou, só tinha dois quartos, uma sala e uma cozinha. Mas na salinha eu montei um salão. E eu lembro que quando eu saí de lá, porque nessa troca dos terrenos, ele precisaria de um valor. E nós não tínhamos nada a não ser a casa. Aí ele disse, nega, eu vou vender essa casa. Eu digo, vai não. Em nome de Jesus, foi a minha primeira casa. Eu já saí da casa dos outros, tinha saído de um salãozinho da minha cunhada. Que nem era uma casa, era um salãozinho.
Aí ele disse, não, mas isso vai servir pra gente, porque eu vou comprar esse terreno e ele não é um terreno que ele criava gado na época, era só de gado. E eu vou trocar nele, é um de chão, como diz lá, né? Que é para casa, para construir. Para plantar. Aí ele disse que ia plantar cana na época. Então, assim, esse dinheiro da casa vai ser o dinheiro do restante da troca, que ele ia fazer a troca. Que eram 18 tarefas, ele tinha 28, ia trocar em 18, era menos, mas porém o terreno era bem maior e ia produzir mais, porque gado, quando bota, só 2 anos. E a outra não, né? Ia ter as safras de ano em ano. Então, assim, aí a minha cunhada chegou até a mim, comadre, mulher, venda. Você não vai ficar à toa, não. Eu tenho uma casa hoje, eu tenho outra casa. Você nem vai voltar para aquele salão, você vai para mim uma casa que eu tenho hoje, que era do lado do mercado. Você vai passar lá o tempo que necessário. E eu lhe prometo, minha velha, que dessa casa que a gente vai voltar para ela, você só sai de lá de uma casa sua, do jeito que você quer. E eu botei nas mãos do Senhor, né? Um pouquinho aflita, né? Mas eu digo, está na tua mão, Senhor. E a gente foi trabalhar e eu fui de novo morar. Mas isso é importante, que um casal, ele só cresce se um se apoiar no outro. E foi uma bênção, Caio. Apesar das nossas dificuldades do dia a dia, todos nós temos problemas. Cada um tem que passar a questão de ser provado para ser aprovado. Mas para crescer, tem muitas esposas que se parecem uma doença nos ossos, que nem diz a Bíblia. O marido quer ir para um lugar, aí a esposa não quer deixar. Aí ele não cresce. E também, assim, a mulher. A mulher quer ir para um lugar e o marido não deixa por suas limitações. Mas se os dois pararem, conversarem, analisar as situações, eu acredito que dá super certo. Graças a Deus eu ia aí na minha vida. E a gente está crescendo juntos. A gente está crescendo juntos. É muito importante isso. Ela uma base. Ela é mediadora, né? Ela é mais contida, tá? Eu sou mais avoado, eu quero abacar o mundo com a mão. E ela, não, vamos mais devagar, mas a gente sempre conversa e chega ao ponto central e acaba dando certo. E uma das coisas, assim, muito importante para mim, eu sempre, até hoje, já vou fazer 40 anos, meu Deus, né? Bênção de Deus. Tá nova, mas nem parece. Moça, glória. Eu ia dar 28 anos. Mesmo meu médico, disse a mesma coisa. Bênção, Jesus. E, assim, eu até hoje, quando eu vou tomar qualquer decisão, eu converso primeiro com a minha mãe. Eu sempre peço orientação a ela. E primeiro com Deus, peço à minha mãe, aí eu chego com o marido, eu digo, olha, isso, tu acha, o que é que você acha? E ele sempre escuta e vê se realmente vai dar certo ou não. Nem sempre ele dá aquele incentivo. Logo de cara, né? Mas aí depois eu vou vendo, ele vai vendo que realmente é por aquele caminho, então... Você é uma boa vendedora, né? Glória, sou. Porque o marido, quando tem a mulher assim, tem que ser bem um vendedor. Tem que porque eu pra fazer a minha loucura aí com o dinheiro, aí eu venho primeiro vender a ideia, aí para depois ela dizer, não, tá ok, então vamos juntos. Tá bom. E assim, a minha mãe era maravilhosa, que ela sempre tem uma visão muito boa. Eu acho que os pastores, né, os pais que já viveram mais, né? E ela sempre está comigo, mas ela sempre diz, olha, essa é a minha opinião, minha filha, mas busque em Deus que Ele vai lhe dar a resposta exata. A minha opinião é essa, mas converse com Deus, que Ele é nosso melhor amigo e Ele vai saber qual caminho é melhor a seguir. E até hoje, graças a Deus, tem dado muito certo. Então, a gente construiu a minha casa, ele construiu o salão, só tinha um chão, mas a outra parte, como Deus ele prepara tudo, né? A outra parte era do meu pai, que ele tinha acabado de comprar um terreno. Sim. Aí a minha mãe disse, minha filha, não mora não tão longe, mora pertinho. Compre essa parte, porque eu comprei o terreno, mas eu ainda tenho que dar uma parte em dinheiro o rapaz o qual ela comprou. E eu não tenho esse dinheiro. Então, você comprando aqui, eu já lhe cedo a mais uma parte e você já constrói como você quer. Então, a gente conversei com ele, né? Com a Ademir, eu digo, e aí, o que é que tu acha? Ele disse, se ela me vender o que der a casa, o salão, já vou fazer esse negócio. Eu digo, vai lá. No mesmo dia fizeram, de Deus. Fez o negócio, fez o salão, construí a casa, foi uma bênção. Mas não fui fazer meu salãozinho, porque eu não tinha espelho, não tinha nada, né? Só era o salão puro. Mas aí Deus foi trabalhando. Lembro que depois do salão já pronto lá,
já estava com piso grosso, ele guardava lá as coisas dele, e teve uma época do Mais Educação, o qual a prefeitura chegou e perguntou se ele alugaria aquele espaço para um pessoal da escola. Era um projeto que tinha de 6 meses. Mais oportunidades batendo na porta, né? Entendeu? E bateu na porta. Foram 6 meses, e eu disse, ó, esse dinheiro a gente vai investir aqui mesmo. O dinheiro que entrar, a gente investe aqui mesmo. E foi onde a gente deu uma arrumada geral no salãozinho por esse período de 6 meses. Antes mesmo de terminar os 6 meses, o meu cunhado, que hoje é, né, o pastor da igreja, vamos dizer assim, Sim, chegou com Rangel. Rangel, né? Eu Trazer trabalhava... aqui, Rangel. Traga, é uma bênção. Tem uma história muito linda, principalmente em relação a, né, a tudo que aconteceu também na minha vida, que ele foi o intermediador de eu chegar a Cristo, ó, tentei, né? Sim. E foi ele que fez a evangelização junto com a minha irmã, recém-casados. Tem que ter alguém que leve o evangelho para outra pessoa. E ele foi uma pessoa, assim, fundamental, porque ele fez um propósito na minha casa, meu marido não servia a Deus, até saía. Quando ele chegava, eu vou para a igreja, se quiser dar dinheiro aos pastores, que o meu eu não dou, eu digo, é bênção, eu digo, oh. E Deus trabalha de uma forma incrível, porque a conversão dele, a primeira que ele já foi, né, várias vezes, foi lá dentro do meu salão, olha. Então foi quando o meu cunhado chegou e fez a proposta, disse, Sandra, eu estou aqui, me deram um cargo de eu ser dirigente de um ponto de pregação e eu estou procurando algo. Eu digo, você não vai procurar mais, já tem aqui. Aproveita as cadeiras que já tem aqui da escola. Aí ele disse, mas teu marido não é da igreja, eu acho que ele não vai aceitar não. Eu disse, mas você fica na minha parte, que aqui é dividida. Aí conversei com ele, ele disse, por mim, isso não vai dar certo não, até porque as cadeiras já ficam arrumadas, o pessoal vai enchiar. E isso aí já é alugado. Eu disse, mas se eu só é 3 dias na semana e à noite, do jeitinho que tá, a gente deixa. Foi uma bênção. Começou com 5 pessoas. E eu trabalhando dentro de casa e Deus honrando. Quando a fui ajeitando. Quando a gente abre espaço para o que é do céu, entendeu? Deus, ele aí as comportas se dele mesmo se abrem. Se abre. E de uma forma incrível. Por isso que eu digo, porque assim, foi muito além do que aquilo que eu pedi tão pouco a Deus. E ele, assim, foi me surpreendendo a cada dia. Então, foram se passados 2 anos lá, eles, congregando lá. Começou com 5 pessoas, que era só família, e um monte de menino, que era menino, que era uma bênção. Hoje, tudo moço e rapaz, e a maioria continua na igreja. Então, isso é bênção. E eu trabalhando dentro de casa, na minha salinha, passei só 5 anos com a minha cunhada, depois me dediquei, porque era muita coisa. Me dediquei, tava cansaço físico e bate, uma hora ou outra o corpo vai, né? Vai pedir. Então, eu já tinha o meu outro filho, o meu Gustavo, que veio, foi meus 2 tesouros, minhas vidas. E então, assim, foi onde eu não pude mais ficar com ela. Ela sentiu muito, porque assim, sabe, nós éramos muito unidas, sempre fomos eu e a minha cunhada, foi uma bênção. E eu tive que sair, fiquei só no meu. Mas aí foi onde... E o meu cunhado, o Valmir, eu não lembro como hoje, ele sempre falava assim pra mim, minha irmã, o que é que você tá fazendo trabalhando pros outros? Eu sei que é pra minha irmã, você tá ajudando ela, mas você tem um potencial que quem tá de fora vê. Sim. Ele sempre falou isso pra mim. Mas assim, como eu tinha As pessoas de fora geralmente entendeu? enxergam melhor do que a gente. Mas eu tinha assim comigo, meu Deus. Quando eu falava pra minha cunhada que ia sair, ela sempre, não, para não sair, não me deixe na mão. Você é como ela aqui, tô perdida, eu digo, meu Deus. Então, isso eu fiquei presa também por um determinado tempo. Mas aí ela mesmo viu que não dava como eu ficar. E foi como ele mesmo falava, você tem um potencial, você tá perdendo em ganhar dinheiro. Porque as pessoas vão atrás de você, você não tá. E quando eu chegava do trabalho, às vezes 7, 8 horas da noite, eu tinha pessoas na minha calçada esperando por arrumar cabelo. E é engraçado que eu tenho as minhas clientes desde sempre, que ela sempre falava para mim, eu sou daquele tempo que você alisava o meu cabelo num tanque de lavar roupa, me valoriza. Eu digo, eu valorizo sempre, sempre. Nunca fiz restrição de cliente nenhuma. Pode chegar lá com a Ferrari, pode chegar lá com Fusquinha. Para mim... Ou a pé. Ou a pé. Eu não era nada. Vou tratar da mesma forma. Isso é importante. Porque... o dinheiro de ninguém é melhor do que o de ninguém. Então, eu sempre deixei isso bem claro. Então, elas vinham arrumar o cabelo, pra você ter noção, como Deus é na vida do crente, né? E eu nem era crente assim, viu? Só temia muito a Deus, mas eu nem era assim, da igreja mesmo. Deus já tinha um propósito. Já tinha propósito, né? Então, assim, elas vinham arrumar o cabelo e traziam um acompanhante que era pra cuidar dos meninos. Olha, peraí. Muitas das vezes ela me via tão aperreada, assim, mulher, não posso arrumar seu cabelo, eu vou fazer café, tenho os meus pequenos. Não, pode deixar, bote no fogo que essa pessoa vai olhar. E ainda vou olhar os meninos, eu digo, meu Deus, isso é de Deus mesmo. E tinha delas de sair 1h da manhã, e no outro dia, 5 da manhã, 6 da manhã, eu tinha que estar de pé, para cuidar de tudo, que era a mesma jornada. Então, quando eu vi que não dava mais, só me dediquei à minha casa e o meu trabalho, os meus filhos. Foi uma das melhores também decisões. Ô, Sandra, eu passei por isso, né? Essa questão de trabalho, casa, família,
É duro. Mas além disso tudo, vocês são psicólogas, né? Sempre. Sempre. A Fran sempre chega contando algumas histórias lá. O Sempre, Caio, sempre. e assim é muito importante. Por isso que é muito bom você ter uma vida assim, tanto de gratidão a Deus e de busca constante com Deus. Sim. É como o Pai Nosso, ele é diário. Porque quando Deus transforma nossas vidas, eu tenho uma frase de Billy Graham, eu acho muito bonita, sabe? Essa frase dele, que ele fala assim, é que a gente tem que analisar nossas falas. E nós mesmos, né? Nós temos que se analisar todos os dias. Sim. Como as pessoas que estão ao seu redor, depois de uma longa conversa, saem de perto de você. Ela sai feliz ou ela sai triste? Aquilo que você vai falar, porque é uma análise do que a gente fala. Aquilo que você fala agrada a Deus? Aquilo que você fala é verdade? Né? Aquilo que você fala glorifica a vida de alguém ou ao Senhor? Então, assim, eu sempre... eu já via fazendo isso. E quando eu vi essa frase de Billy Graham, que eu gosto muito do livro dele, eu passei a ver isso. Porque quando você tem uma vida de paz, é porque você só dá o que tem. Né? Infelizmente, você não vai passar amor para alguém se você não tem um amor próprio. Então, assim, eu sempre me faço todos os dias essa análise comigo. E peço a Deus que Ele venha me colocar isso na minha vida. Né, me ensina, que as pessoas enxerguem Cristo através da minha vida, tudo, eu faço isso. Então, assim, eu lido todos os dias com vidas, com pessoas Sim. que vêm ali no salão, não somente para querer sair com autoestima elevada, mas ela vem, às vezes, para falar... Ela não vem desabafar. só no aparente. Não, Mas ela não vem entendeu? no interno também. Aí você imagina, você chegar num canto onde você sai de casa com todos os equifazeres, deixa filho, deixa marido, só tem 1 hora ou 2 horas ali para você se cuidar e para você ser feliz, vamos dizer assim, né? Sim, Aquele minutinho. sim. Aí você chega nesse Sai ambiente, do mundo real. aí você chega no ambiente no qual você foi buscar isso, aí eu tô lá estressada, entendeu? Falando das minhas dificuldades, que todo mundo tem. Todo Sim. mundo tem, mas eu sempre tento deixar a minha vida pessoal dentro de casa. No salão, eu sou uma pessoa, dentro de casa eu sou outra. Porque se a gente misturar, eu teve um tempo que você acaba, como é que eu posso dizer, nem pode resolver tudo e você só vai ficar estressado. Então, não é assim. Então, todo dia quando eu me acordo, a primeira coisa, eu agradeço, busco a Deus, converso a minha conversa diária com Ele, pedindo tudo isso. E pedindo a Deus que Deus venha abençoar cada vida qual entrar no meu salão. E que ela saia de lá não só renovada fisicamente, mas também espiritualmente. Então, quando eu tenho oportunidade, quando a pessoa chega, que de pessoa chorar, entendeu? Que a gente às vezes reclama de um problema pequeno que a gente tem, que para nós é grande, mas quando você senta com alguém, que você para ouvir aquela pessoa. Então, você vai analisar que o seu problema é muito pequeno comparado ao que outras pessoas estão passando. Então, se você não tiver uma base boa em Deus, para você dar um certo conforto, né? Não só fisicamente Que era aquela o que pessoa. todo vendedor poderia fazer. poderia se fazer. aproximar mais de Deus pra para passar entender melhor seus clientes. Porque no fim de tudo a gente só fala sobre seres humanos. Entendeu? São vidas, são pessoas. Então, aí você chega lá estressado, com filho, com a casa, com aquilo. E você chega e me encontra pior do que isso. E aí, como é que você vai sair de perto de mim? Às vezes eu não vou para ali, não. Ali tá, a situação tá precária. Então, assim, e você escuta muita história. Tanto coisas boas como coisas, né? Então, eu agradeço, glorifico a Deus todos os dias por isso, por essa oportunidade que Deus me deu de estar trabalhando com vidas, com pessoas, e que eu vejo um retorno disso. Sandra, como é bom, me sinto uma paz quando eu estou aí, me dá vontade de nem sair de casa. Tem uns que até dormem, eu digo, benção. E é isso. Essa é a minha vontade, viu, minha irmã? Quando eu chego lá, que a gente começa a falar do céu, que a gente... Olha, pode chegar atribulado do jeito que for, mas tá lá tocando na televisão dela já o louvor, a tribulação já bate em retirada, a tristeza vai para um canto e a gente se alegra, porque nós vemos que pessoas saem de lá, assim, com esse sentimento de gratidão também. Eu fui uma das pessoas que você impactou, minha irmã, viu? Amém. Porque o Caio sabe que sempre quando eu vou lá no seu salão, que eu volto, eu falo para ele, chego falando de como é bom estar ali, das conversas que a gente tem, das pessoas que também saem de lá, assim, com esse sentimento de renovação, não só através do exterior, mas do interno, né? Porque quando a gente começa a falar do que Deus fez na nossa vida, as pessoas automaticamente vão dizer, opa, fez na vida dela, se eu me dedicar, pode fazer na minha também. Só que nem sempre as pessoas se permitem, às vezes. Eu vejo que tem pessoas fechadas. Então, eu sempre falo isso quando a pessoa se doa para isso.
quando você começa a falar, já tá ali um louvor, né? Porque já vai quebrantando, né? O louvor é Sim, bênção, sim. é Deus age ali. Mas quando permite isso, que interage com você, isso é bênção do céu. Mas também a gente tem que respeitar cada um. Eu Sim. respeito todos, independente da religião, porque eu não dou com religião. Não Sim, você tá é lidando com religiosidade. seres humanos. Seres humanos, são pessoas, o qual Deus quer que a gente ame, né? Como ele diz, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, eu amo a todos e o que eu puder fazer como pessoa, ser humano, para deixar a vida da pessoa melhor, vou fazer. Pode ter certeza que ruim não vai ficar, dependendo de mim não, né? Então, Olha, isso. iniciamos uma conversa sobre empreendedorismo e nos tornamos... Chegou ao ponto de vidas, né? Mas é importante, a gente já está concluindo, que as pessoas peguem uma história como a sua e não se vitimize, Verdade. né? Mas tenha essa vontade de crescimento para se tornar uma referência naquilo que faz, que é o que acontece na sua vida, que é o que acontece com você hoje. Você é referência. Amém, glória. Como é bom ouvir isso, Jesus. Referência para outras mulheres, tá entendendo? Aquela que está começando agora. Quando chegar lá no seu Instagram, que pegar... você está lançando um workshop, você está fazendo com todo carinho. Então se esforça, paga a taxa que tem de pagar, porque tem gasto, tem custos, né? Paga a taxa que tem de pagar e vai lá. Não é porque ela, geralmente, é o que a Fran disse que profeta de casa não tem honra, não é porque ela é de Limoeiro, ela é da cidade, que ela não tem o que lhe passar. Ela tem muito mais do que muita gente lá de fora. Porque lá de fora está vivendo pela aparência, aqui não, aqui você está vivendo a realidade. E nós temos que conhecer o nosso ecossistema. Quando alguém chega, principalmente o Reginaldo, que é da Hello, né? Ele sempre tem essa questão de coach e tal. Eu estou sempre apoiando, estou sempre junto. Isso é muito bom. Por quê? Porque ele sabe da realidade da nossa cidade. Sim. Nós temos essa sensibilidade porque nós somos empreendedores dessa cidade. Também. Tá entendendo? Então, daqui a gente vai partir para o mundo, não é só ficar aqui. Tá entendendo? Aqui eu quero ver em Arapiraca o salão de beleza da Sandra, eu quero ver em Maceió, eu quero ver em Pernambuco, eu quero ver em São Paulo, eu quero ver a Sandra grande, franquias da Sandra, tá entendendo? Do cabeleireiro. E é desse jeito que Deus trabalha. Deus não quer a pessoa com a mente pequena. Se não acontecer, meu irmão, nós vamos morar no céu. Essa é a grande realidade. Aqui é tudo passageiro. Mas, enquanto isso, a gente vai estar fazendo acontecer. Se a gente não chegar lá, a gente tem que mirar na lua, porque se a gente não acertar pelo menos nas estrelas, que estão dos lados, né? Então, é isso. É muito satisfatório ter você aqui. Agradeço. Vamos marcar outro, porque... Vamos, eu achei que mais muito assunto. Tá vendo, amiga? E tu com medo de falar, mulher? Falei tanto, meu Deus. Então, tem que... A mulher... Um conselho para as mulheres que querem empreender. Que querem empreender. Olha, o principal é colocar Deus... Primeiramente ele, porque na palavra dele diz, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, então as outras coisas vos serão acrescentadas. Então você tem que ter uma base. Deus em primeiro lugar, porque você só vai ter aquilo qual for da permissão dele. O que não for, não adianta, né? Sim. E correr atrás. Muitas das vezes você vai ter que deixar o comodismo, a preguiça de lado. Quando você tem um objetivo a fazer, corra atrás dele. Independente das críticas. E eu agradeço por elas. Agradeça pelas críticas, porque a gente só aprende mais com elas. Só elogio, você vai achar, tá ótimo, como eu tô ótima, né? Porque é só elogio. Mas quando alguém lhe critica por algo, você vai correr atrás de melhoras. Sim. De melhorar. Digo, não, tenho que melhorar nisso. Então, eu agradeço a Deus por tudo. E você, mulher, se valorize, se ame, se cuide do seu coração, da sua mente, da beleza. Estou aqui para isso, glória a Deus. E é isso, se cuide, tanto espiritual como físico, né? Que Deus quer isso. Deus, ele quer e ele vai cobrar da gente. Né? Ele deu-nos um corpo para a gente cuidar dele da melhor forma. Então, cuide do corpo. Templo e morada do Espírito Santo. É templo e morada, então você tem que cuidar. Cuide do corpo, cuide da alma, cuide do espírito e você vai ver a bênção de Deus entrar na sua vida. Amém. Muitas prosperidades. Amém. Tá certo?
Então, gente, agradeço, né, a todos vocês que estiveram aqui nos assistindo até o final. Agradeço a Sandra pela colaboração, mulher de Deus. Vai ter um novo episódio. Teremos outro episódio, porque não deu tempo não entrar pelas outras searas. Que a Sandra não é só cabeleireira, mãe, esposa, não. Ela também é serva de Deus, ela também é professora da Escola Bíblica Dominical, líder dos jovens. É uma pensa, essa mulher é uma mulher completa. Mil e utilidades. O Ademir tem uma mulher 1001 utilidades em casa, hein, Ademir? Vigia. Vigia, mais. Então, eu quero agradecer você, Sandra, por trazer um pouquinho da sua experiência aqui para a gente estar compartilhando com todas as pessoas, e especialmente as mulheres, né, que não querem ser somente donas de casa, mas que querem ter o seu próprio negócio. Isso é uma coisa a qual Deus colocou nas suas mãos para você divulgar, né, e mostrar para as pessoas que se você conseguiu em meio a toda essa dificuldade que você teve, todos nós somos capazes de conseguir. Basta a gente colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, né? Então, ficamos por aqui. Nosso Rayali-cast com uma mulher maravilhosa, empreendedora, né? Em homenagem aí ao mês da mulher. E fique feliz com esse momento que foi preparado especialmente para você. Até o próximo. Amém. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando, protegendo, iluminando a cada um de nós. Façam conforme a Sandra falou. Se sintam felizes, se cuidem, se amem, se respeitem. Esse é um princípio elementar de todo ser humano. Estudem, busquem o conhecimento. Busquem o conhecimento, assim como você buscou. Busquem ser uma pessoa melhor. Se aproximem de Deus. A gente não está falando de religião. Não. Nós estamos falando de um ser superior que criou todos nós. Se aproximem de Deus e assim a sua vida será transformada. Todos aqueles que buscam a Deus, que se achega a Deus, Deus se achegará a eles. Eles dizem, se achegai-vos a mim e eu vos achegarei a vós. Então é isso que Deus quer, que a gente inspire, assim como você está inspirando muitas pessoas, assim como você está fazendo agora. Sua vida, ela está servindo como propulsor para outras pessoas. Eu sempre digo assim, nem que seja uma pessoa, se eu impactar nessa vida, para mim já está valendo tudo. Porque a Bíblia diz que o dinheiro do mundo todo não vale o valor de uma alma. Então, imagine, eu boto os meus recursos, eu boto o meu tempo, eu boto a minha disponibilidade, eu boto tudo que eu tiver, assim, para impactar a vida de outras pessoas. E é isso que a gente está fazendo aqui. Que Deus abençoe, que Deus proteja, que Deus ilumine a você cada vez mais, Sandra. Agradeço. A Fran, Amém. que Deus abençoe a Fran, que Deus abençoe você. Proteja, ilumine, cuide e até a próxima. Fé em Deus. Vamos marcar, Eu né? agradeço, já tem assunto para mais. Amém, Deus abençoe. Tchau, gente. Tchau.